Paz e graça, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde de bênção e de vitória, diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, Santo André, São Paulo, Rua Dracena, número 202. Uma igreja acolhedora, pastoreada pelo pastor Washington, vice-presidente do campo de Vila Alzira, né? Deixo aqui a minha gratidão. E também o nosso pastor presidente, pastor Antônio Camparse, né? Que é o pastor nosso presidente aqui, que é ligado à convenção Adebrais Madureira. Deixo também aqui a nossa gratidão. São homens que têm feito a obra de Deus aqui em Santo André. E o nome do Senhor tem sido louvado. Gratidão a esses homens que estão aí sempre fazendo a obra de Deus e que nos dá a oportunidade de estar aqui nessa tarde falando sobre a palavra de Deus. Amém? Queridos, nós estamos aqui com a lição número 4, uma lição muito abençoada. Nós vamos estar falando sobre o puritanismo. Mas antes de nós começarmos a falar, né, e fazer uma breve oração, faz uma gentileza, compartilhe essa live com outros, né? Prepare a sua Bíblia, prepare a sua revista, seu caderno de anotação, porque é um estudo, né? É escola bíblica, né? Então nós vamos parar de vez em quando, vamos ler texto, vamos fazer uma reflexão, né? Vamos estar aí comentando, e eu creio que é mais uma lição de bênção e de vitória para a nossa vida. Amém? Vamos orar e vamos iniciar na lição número 4. Pai, te louvamos e te exaltamos. Ser conosco nessa tarde. Nos abençoa, fala conosco e nos orienta dentro dessa temática em nome de Jesus. Amém. Lição número 4, o puritanismo. Um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Essa é a temática da lição número 4 da revista da Betel. Quando eu olho para essa temática e vejo o nome, o puritanismo, né? Quando se fala de pureza espiritual e vida dedicada a Deus, eu penso que não só dentro do puritanismo, né? Lógico que começou lá, mas esses dois pontos de pureza espiritual e vida dedicada a Deus, eu penso que isso já é desde os primórdios da igreja, né? Ter uma vida espiritual dedicada, ter uma vida espiritual de busca ao Senhor, de pureza espiritual, né? Mas esse movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus veio do puritanismo, e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso, amém? Textual diz o seguinte: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Salmo 85, verso 6. O Salmo 85 está relacionado à saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. Com certeza o povo estava querendo ser restaurado, né? Em relação a Deus, voltar à comunhão, à intimidade, né? E aí no finalzinho do versículo diz, para que o teu povo se alegre em ti. Qual é o povo que é o povo de Deus que não gosta de se alegrar em Deus? Mas para isso o povo precisa estar restaurado, com a intimidade restaurada, com os pilares espirituais da sua vida em Deus, né? Com certeza nós vamos se alegrar em Deus quando nós somos vivificados por Deus, pela sua graça, pelo seu poder. Então, o salmista, ele pergunta, né, se o povo ia ser restaurado, se o povo ia ser vivificado. Da parte de Deus, com certeza. Deus tirou o povo do cativeiro babilônico para isso, para restaurar o seu povo e fazer o seu povo se alegrar de novo, que aconteceu isso depois, com certeza. O povo foi restaurado, foi vivificado e foi alegre em Deus. Verdade aplicada. Na vida cristã, sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno aos princípios bíblicos, esquecido ou poucos enfatizados. Ao longo do tempo,
algumas coisas da vida cristã, elas vai se tornando corriqueira. Nós vamos nos acostumando. Então, quando o escritor da revista, o comentarista coloca a verdade aplicada aqui, que há sempre uma necessidade de renovação espiritual como filho de Deus, é uma pura verdade. Nós precisamos ser renovados, né? As nossas forças espirituais, o nosso ânimo, né? Outra coisa, correção. Correção é constante. Se nós vacilarmos um pouquinho, nós deixamos de cumprir os princípios da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus sendo ministrada, pregada constantemente, isso é para corrigir, né, as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas condutas, e retornarmos para os princípios da palavra de Deus. Um dos pontos que nós vamos estar falando sobre o movimento do puritanismo, um dos pontos deles, lá do que eles estavam pregando, dos propósitos dele, era voltar aos princípios da palavra de Deus, né? Esse é um dos pontos que eles estavam querendo, né, na época na Inglaterra. Objetivos da lição. Olha só, entender o surgimento do movimento puritano. Vamos dar uma passada aqui num ponto simples e objetivo. Ressaltar a visão dos puritanos. Identificar as raízes do puritano. Texto de referência, vamos ler aqui, ó. Hebreus, capítulo 12, abra sua Bíblia aí, capítulo 12, Hebreus 12, verso 1, olha o que diz. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Verso 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Verso 13. E fazei veredas, caminhos, né, verdadeiros para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Aqui está falando da correção, né, do pai com relação ao filho. E o verso 1 e o verso 2 está nos falando da carreira que nos foi proposta, né, da vida cristã, né, da vida eterna, né? E o pregador aos hebreus, ele manda nós fitarmos os nossos olhos nessa carreira, nessa corrida, para Jesus, para que nós não venhamos a desfalecer no meio do caminho. E o verso 12 e o verso 13 está falando de um contexto de pessoas que está vacilante, né? Mas que, olhando para Jesus, nós podemos animar as nossas forças e continuar a nossa carreira, a nossa corrida cristã. A eternidade nos aguarda, e nós não podemos tirar o foco de Jesus. Introdução. Vamos estudar o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições importantes e necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Primeiro ponto, o movimento puritano. Nas pesquisas que nós fizemos, eu perguntei, quem é o pai do puritanismo, né? E aí estava aqui, ó, John Calvin. John Calvin foi o pai do puritanismo. Porém, na Inglaterra, porque o puritanismo, né, ele foi um movimento que foi estendido para a Europa, até para os Estados Unidos, né? E em muitos lugares, John Calvin não chegou pessoalmente. Então, outros teólogos, né, com as mesmas ideias dele, ou melhor dizendo, foi estabelecendo o puritanismo. Então, John Calvin é o pai do puritanismo, mas, por exemplo, na Inglaterra, foi John Knox e William que estabeleceu o puritanismo, né? Então, o pai do puritanismo é John Calvin, mas na Inglaterra,
quem implantou foi John Knox mais William, ok? O puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra, promulgado, né, por John Knox e William. Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa nos Estados Unidos. Olha só como é que foi. Começa na Inglaterra e depois ele avança para os Estados Unidos. Vamos falar agora um pouco sobre o fundamento, né, na necessidade do puritanismo. O que eles pregavam, o que eles priorizavam. Então, vamos lá. Pureza espiritual. Isso era um dos pilares do puritanismo. Retidão do indivíduo, né? Procurar dar ao indivíduo uma vida reta. Retidão da igreja, que a igreja fosse reta, né? Retidão da sociedade. Então, veja que o puritanismo, ele queria criar um impacto, né? Não só individual, não só na igreja, não queria não só a pureza espiritual, mas que essa retidão viesse criar um impacto em toda a sociedade, né? Eu fiz uma anotação aqui também, que era um dos pilares deles, um estilo de vida caracterizado pela simplicidade, né? Outro que eu marquei aqui, ó, porque o movimento puritano, ele teve algumas ideias, ele teve algumas propostas, né? E uma delas também era reação à corrupção e à falta de disciplina dentro da igreja da Inglaterra. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas veja que o arcabouço do puritanismo, né, ele procurava dar um impacto, né, de retidão, de vida reta, de pureza espiritual, não só ao indivíduo. Então, atingia o indivíduo, atingia a família, atingia a igreja e atingia toda a sociedade. Eu estava lendo uma pesquisa, né, e os fundadores do movimento puritanismo na Inglaterra, como John Knox e William, né, e mais outros junto com ele, queria que toda a Inglaterra, né, se desenvolvesse dentro desses princípios que eles estavam pregando. Ou seja, eles queriam um país, eles queriam que a Inglaterra fosse impactada, né, com esses pontos de vista, né, que eles estavam querendo como estilo de vida. Pensando de maneira muito simples, não vamos dizer que são errados, né? Eu me lembro que quando eu fiz o curso de teologia, e um dos livros que estudei, fala-se da história da igreja. Os países que foram influenciados, né, pela fé cristã são países de primeiro mundo. E se nós começarmos a parar e analisarmos, né, as influências de países que tiveram a influência do Evangelho, hoje são países de primeiro mundo. Ainda que tem alguns países que eles perderam o fervor, a retidão espiritual, né, a busca, mas lá atrás, nas suas raízes, quando o cristianismo começou a ser implantado em alguns países, né, a influência da fé cristã elevaram ele para níveis melhores e impactaram a nação, assim como a Inglaterra, né? Muito interessante os pilares espirituais aqui do movimento puritano, né? Não são pontos interessantes que nós podemos olhar assim. E hoje no século XXI, dentro das nossas igrejas pentecostais, nós somos da Assembleia de Deus, nós podemos ver isso também, não tem nada de errado, né? Vamos avançar. O início do movimento puritano. O movimento puritano, ele nasceu na Inglaterra em meados do século XVI. Então, o século XVI começa em 1501. Olha que interessante. Em 1501, o Brasil não era povoado ainda. Segundo a história, né, diz que o Brasil estava sendo descoberto. Mas em 1501, no século XVI, né, o Evangelho já estava na Inglaterra. Veja como os países europeus, né, e outros estão muito mais à frente, com relação à influência cristã e à Bíblia Sagrada.
Outro ponto muito interessante que quando, né, chega o movimento puritano na Inglaterra, chega durante o reinado da rainha Elizabeth I. Um dos pontos interessantes também deles, eles lutavam pelo retorno da palavra de Deus nas igrejas. Eles queriam trazer a palavra de Deus para o centro das igrejas, né? Porque as igrejas católicas, elas começaram a desviar-se da palavra de Deus. Então, esse movimento de renovação dentro do puritanismo queria resgatar, né, a palavra de Deus para o centro, né? Cumprir a palavra de Deus. Olha só, o descontentamento com a igreja. O movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra. Isso inclui rejeitar os vestígios de práticas católicas romanas existentes na igreja da Inglaterra. Então, o movimento puritano, ele olha para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus estava se pedindo, e olha como está a igreja. Então, é o mesmo que estava acontecendo em outros países, a reforma. Então, o movimento puritano, podemos dizer, que é uma reforma dentro da igreja, né, com as suas práticas católicas. Eles viram que precisava de uma renovação. Então, no século XVI, começa essa renovação puritana dentro da Inglaterra. O cuidado com o indivíduo, a integração do indivíduo na família e na sociedade, foi o que eu falei na parte introdutória, que o movimento puritano, ele não estava só preocupado com o indivíduo e com a família. Ele estava preocupado que esse indivíduo, essa família, ia causar um impacto dentro da igreja. E com isso ia se estender para toda a sociedade. E no século XXI, dentro das igrejas da Assembleia de Deus, né, nós também falamos isso, que quando uma pessoa nasce de novo para o Evangelho, a renovação, a regeneração espiritual na vida dela, nascer de novo, ela vai aprender os princípios da fé cristã, e com o aprendizado, ela vai aplicando a palavra, e isso vai afetando ela como indivíduo agora, que é filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. Vai afetando aonde ela mora, na sua família, na sua casa, e isso vai refletindo em toda a sociedade, né? Então, isso é importante. E veja que o movimento puritano já tinha isso lá no século XVI. Nós estamos no século XXI, né? Um outro ponto importante do movimento puritano é o movimento visionário. A evangelização de outros povos, né? Então, o movimento puritano não queria ficar só entre eles. É bem verdade que eles queriam a renovação, a restauração dentro da Igreja Católica, com as suas influências, né, antibíblicas, queriam estabelecer a ordem na palavra de Deus, mas que também eles queriam avançar, eles queriam atingir outros povos. A pregação expositiva, né, era a pregação que os puritanos priorizavam, né, a pregação expositiva e a aplicação da palavra de Deus. Qual que é a pregação expositiva que os puritanos defendiam e defendem? É aquela pregação aonde o pregador, o ensinador, eles ficam presos dentro do texto bíblico que ele faz a leitura. Por exemplo, ele pega uma porção do texto da palavra de Deus, que seja dos evangelhos, nos salmos ou uma parte histórica, né? Ele lê aquele texto e dentro daquele texto ele tira, né, o que Deus está orientando, o que a palavra de Deus está orientando e o que Deus está falando, né, dentro do contexto histórico, né, faz a exegese, faz a hermenêutica e faz a aplicação para os dias de hoje, para as nossas vidas. Então, por isso que eles colocam aqui do movimento visionário, além da evangelização, eles usavam como a evangelização a pregação expositiva, né, e a aplicação da palavra de Deus. É uma boa maneira de se pregar a palavra por meio da pregação expositiva.
dá trabalho, mas é muito edificante. Outra interessante aqui dos puritanos, eles tinham uma paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. Então, eles estavam fervorosos no coração por Cristo. Ponto 3. Alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Vamos lá. Primeiro, a doutrina puritana do Espírito Santo. Eles buscavam e experimentavam o movimento, o avivamento espiritual. Então, os puritanos também tinham essa questão da chama do Espírito Santo, né? Essa experiência espiritual. A missão do povo de Deus. A visão integral dos puritanos apontava para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o Evangelho. Então veja que o comentarista colocou aqui alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo, ou seja, bem similar, né? Assim como nós, pentecostais da Assembleia de Deus, né, nós temos a doutrina do Espírito Santo, a busca por essa experiência espiritual, por esse avivamento, eles também tinham, né? Assim como eles tinham a visão, né, da missão do povo de Deus, de evangelizar e ensinar a palavra de Deus na unção, no poder do Espírito Santo, nós também temos. E outra coisa interessante que os puritanismos tinham, eles tinham a Bíblia como regra, né, infalível de fé e prática. Que eu vejo que muitos movimentos daquela época, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, tinham, né, a Bíblia como regra de fé, né, e prática. Nós também temos, né? Nós, dentro das Assembleias de Deus, temos esse livro sagrado como infalível e como regra de fé, pois daqui nós tiramos a nossa prática cristã, como devemos andar e viver segundo os princípios da palavra de Deus. Os puritanos ensinam que devemos amar a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Os pentecostais, nós assembleanos, também ensinamos que devemos amar essa palavra. Essa palavra tem que ser amada, tem que ser lida, tem que ser estudada e tem que ser aplicada em nossas vidas. Então, veja que interessante, né? Nós falamos um pouco sobre o movimento puritano, que começou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, né? Falamos quem foi o pai do puritanismo, mas falamos quem realizou o movimento na Inglaterra, ponto 1. Depois falamos, né, o movimento visionário dos puritanos, que eles não queriam ficar só entre eles, né, com o evangelho, eles também queriam evangelizar outras pessoas e que usavam uma pregação expositiva, que eu expliquei um pouco, que é uma pregação mais trabalhosa, requer um pouco de exegese, hermenêutica, para você se aprofundar dentro de um contexto da palavra de Deus. E também falei agora, por último, sobre os aspectos do puritanismo e do pentecostalismo que tem semelhanças. É lógico que nós, dentro da Assembleia de Deus, nós fazemos uso dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, as experiências espirituais, que são muito mais enfatizadas, mas que também o puritanismo tem essa questão da doutrina do Espírito Santo, da renovação espiritual, da ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na pregação. Então, deixamos aqui a lição número 4, né? A lição número 4, o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Dentro de um contexto de vida dedicada a Deus, eu acredito que isso é aplicável a
todos nós cristãos, que seja puritano ou não, que defenda isso ou defenda aquilo. Uma vida dedicada a Deus cabe para todos nós dentro do reino de Deus. A purificação, a questão da purificação, nós usamos o termo santificação espiritual, que é deixar aquelas obras das trevas, é deixar a impureza. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem mente, não mente mais. Quem adorava imagens, não adora mais. Isso está dentro do campo da santificação espiritual, que eles usam o termo pureza espiritual, né? Nós usamos santificação espiritual, que isso também pode ser usado para todo o cristão dentro do reino de Deus. Amém, queridos? Conclusão do nosso estudo. Conclusão. O movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios da palavra de Deus. Porque vamos assim dizer, o responsável pela ação de Deus hoje na nossa vida é o Espírito Santo. Paulo deixa isso muito claro. Eu não sei se é em 2 Coríntios, versículo 3, 7, mas eu acho que é 1 Coríntios 3, 7. Vou ver aqui se eu acho. Fala sobre o ministério do Espírito Santo. Então, hoje, é o Espírito Santo que age, porque nós estamos no ministério do Espírito Santo. Deve ser 2 Coríntios 3, 7. Mas é claro, todos conhecem sobre o ministério do Espírito Santo, porque quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou, eu vou, né, mas eu envio o Consolador, para que nós não ficássemos órfãos. E quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. E Paulo diz que nós estamos no ministério do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz o seguinte, ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, olha só, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Verso 8, como não será maior glória o ministério do Espírito Santo, né? Nós sabemos que quando na ação de cura, de restauração, de salvação, né, de edificação de uma alma, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão todos nessa ação. Mas Paulo diz que o ministério que nós estamos agora é o ministério do Espírito Santo. Então, quando o movimento puritano diz, o movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer. E isso está muito claro em João, que é o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça, né? É ele que vai nos convencer. E outro ponto aqui na conclusão é preservar em nós o fervor no serviço ao Senhor. Também é o Espírito Santo que vai fazer isso na nossa vida, de preservar esse fervor sobre a nossa vida, para que nós possamos estar constantemente na presença de Deus. Então veja que o movimento puritanismo tem as suas contribuições, né? Tem pontos muito importantes e interessantes, aos quais nós, como cristãos do século XXI, praticamos. Amém? Então fica aí, lição número 4, o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Que Deus possa
abençoar a sua vida. Na verdade, isso aqui foi só um resumo, né, simples desse movimento dos puritanos, mas tem muita coisa que você pode pesquisar sobre esse movimento puritano. Eles têm teologia, eles têm obras teológicas, né, que dá para se pesquisar, né, e dá para estudar, mas foi só um resumo aqui, uma pincelada do movimento puritano, e que também nós podemos ver que algumas coisas nós já praticamos agora no século XXI. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que você seja edificado por esse ensino da temática da lição número 4. O último recado, nós temos culto aqui em nossa igreja, terça-feira, às 19h30, culto de ensino. No domingo, nós temos culto às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você seja muito edificado por essa palavra. E aqui fica nosso convite para estar nos visitando aqui em Santo André, Rua Dracena, número 202, São Paulo. Pastor da igreja, pastor Washington. Deus abençoe a todos. Um grande abraço em nome de Jesus.